Muito tempo eu venho lutando, venho postergando por uma coisa que lá no fundo eu sempre soube que era óbvio: criar conteúdo. As pessoas à minha volta se falavam: Johnny, por que você não cria um canal no YouTube? E eu ficava naquela: vou gravar o quê? Vou mostrar o quê? O que eu vou compartilhar? Não tenho um celular bom, não tenho uma câmera boa, não tenho um cenário bonitinho e o principal, eu não sei nem falar direito. E por muito tempo essas desculpas serviram como muleta, serviram como uma trava para mim ficar na minha falsa zona de conforto. E sabe o que é mais cruel? É que lá no fundo eu sabia que todas essas pessoas tinham razão. Eu sabia que eu precisava gravar conteúdo. E nos últimos 12 meses a vida tem me botado de frente com algumas realidades, com alguns desafios. Eu fechei 2 lojas nos últimos 12 meses e foram investimentos altos, não foram baratos esses investimentos. E não só isso, mas teve muito suor, teve muita renúncia. E algum tempo atrás eu estava meio que desanimado olhando no celular e o Google Fotos veio com algumas lembranças de alguns anos atrás, de 9, de 5, de 2, até do ano passado. E sabe o que me deu um choque? Foi que eu me vi no mesmo lugar onde eu estava há 9 anos atrás, com o mesmo resultado. E eu sempre fui uma pessoa que teve muitos sonhos, teve muita fome de vencer, mas os meus resultados de alguma forma não mudaram. E naquele momento nasceu algo dentro de mim, nasceu um incômodo muito grande. Recentemente eu tive proposta para abrir uma loja da Johnny Persson na Barra, aqui no Rio de Janeiro, num ponto nobre da nossa cidade. Tive proposta de empregos também em outro local, mas no momento não fazia sentido para mim, sabe? Eu recusei essas propostas. Eu lembrei de todas as vezes que eu ouvi a frase: cria um canal para você. Talvez compartilhando a tua história você pode ajudar a mudar e transformar a vida de uma pessoa. E principalmente a minha esposa sempre falava comigo: cara, cria um canal, cria um canal, cria um canal. E nessa hora a ficha caiu, sabe? A ficha caiu e eu vi que para mim viver resultados que eu nunca tive, eu precisaria fazer coisas que eu nunca fiz. E o que me prendia não era a falta de talento, não era a falta de ideia, mas aquele medo, sabe? Aquele medo das pessoas, aquele julgamento que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer ao meu respeito. E esses medos que acabam minando o nosso progresso e o nosso processo. Sabe aquele processo de ser 1% melhor cada dia? Esse medo de comparação acaba matando esse progresso. E eu tive 2 lojas físicas. E em uma das minhas lojas o valor de locação era em torno de 5 mil reais. O meu custo fixo gerava em torno de mais ou menos 20 mil reais. E todo mês era uma luta para me pagar os colaboradores, pagar o aluguel, pagar meus fornecedores. E enquanto isso eu via outros lojistas com estruturas menores do que a minha, mas vivendo uma vida confortável, teoricamente confortável, né? Viajando 2 vezes por ano, andando de carro importado. E eu me perguntava: o que tem de errado comigo? Só que ali tinha uma verdade: eu estava no caminho certo, mas vivendo no modelo errado. E por decisão minha e do meu sócio, a gente resolveu fechar a nossa loja física e encerrar nossa sociedade e dar um passo para trás. Foi doloroso para mim, confesso, porque não era só um ponto de venda, era um sonho de um menino. Na verdade era muito mais do que um sonho, né? Era um orgulho, né? Era um orgulho ver minhas peças estampadas na vitrine, chegar e ter minha própria loja. Mas deixando isso de lado, hoje eu estou aqui na confecção, num quartinho, aqui improvisado como escritório, reestruturando, né, o meu plano de negócios, reestruturando, preparando o terreno para lançar Johnny Persson, relançar Johnny Persson. E enquanto isso não acontece, eu estou trabalhando para terceiros, estou produzindo alguns uniformes, aproveitando a minha experiência na área, trabalhando para outras empresas e me capitalizando, né, preparando o terreno e reestruturando. E esse canal, esse vídeo, essa câmera ligada é um recomeço, né, o meu recomeço.
E eu não tô aqui para vender curso, para vender fórmula mágica. Eu tô aqui para compartilhar a vida real. A vida real sem filtros. Só eu e a câmera compartilhando a minha história, compartilhando o meu dia a dia, compartilhando os meus desafios, o que eu tenho feito. E se você também se sente que nasceu para construir algo grandioso, mas sente que tem alguma coisa te travando e ainda não encontrou o caminho, se você que engoliu muito choro, sabe, teve que sorrir muito para se fingir de forte, se você está lutando para tentar sair do fundo do poço, para tentar sair do buraco e construir algum futuro melhor, não só para você, mas para sua família, para a sociedade, né, para o mundo, vem comigo, se inscreva nesse canal. Aqui é sem glamour, é só muita fé em Deus e muito trabalho, porque a nossa jornada só está começando. Aqui não tem mentira, não tem promessas de fórmula mágica, é só execução.